Glória a Deus. Meus amados, de tempos em tempos, existem assuntos que é extremamente importante nós revisitarmos, principalmente em função de algumas situações que ocorrem não apenas sobre as nossas vidas, mas sobre a vida de um povo de uma forma geral. Como assim, pastor? Por exemplo, quando nós vivemos um quadro de insegurança econômica, vamos dizer assim. E aqui, por favor, me entenda, eu não estou fazendo uso de nenhuma posição política. Eu apenas estou trazendo uma informação baseada no que nós temos visto em dados, econômicos. E quando a gente se depara com uma situação que aponta para uma certa instabilidade, é muito importante nós observarmos que conselhos a palavra de Deus nos traz para que nós não sejamos pegos de surpresa, para que nós não sejamos apanhados, desapercebidos, para que a gente saiba como agir. E não faz muito tempo, mas como a igreja vai se renovando, quem era criança vai se tornando adolescente, quem é adolescente vai se tornando jovem, novos crentes vão chegando, e alguns talvez nunca tiveram oportunidade de aprender sobre o assunto. Nós gostaríamos de trazer uma palavra sobre o equilíbrio da vida financeira, baseado no Salmo 128 e demais passagens que estaremos lendo. O Salmo 128 é um salmo que apresenta o quadro que reflete a vida do homem abençoado por Deus, da família abençoada por Deus. Se alguém procura um modelo do que vem a ser uma família dentro do projeto que Deus desenhou, olhemos para o Salmo 128. O Salmo 128 retrata o bem-estar, a condição plena do homem que teme ao Senhor. E temer aqui não tem a ver com ter medo. Temer aqui tem a ver com reverenciar, tem a ver com honrar, tem a ver com priorizar, tem a ver com dar a Deus o devido lugar que Ele merece em todas as áreas da nossa existência, quando nós honramos ao Senhor, temendo-o. E porque tem gente que teme a Deus, mas gosta de fazer o seu próprio caminho, gosta de fazer suas escolhas pessoais, Às vezes eu escuto alguém dizendo, fulano está desviado, pastor, mas ele ainda tem um temor. Acontece isso. Por quê? Porque é possível alguém até temer a Deus, mas não querer andar nos seus caminhos. Mas o Salmo 128 fala do homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Este homem, a Bíblia diz, que ele será feliz, será bem-aventurado. Promessas repousam sobre quem se porta desta maneira. O salmista diz, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Isso fala de ter saúde, disposição, condições para trabalhar e viver do fruto do seu trabalho. Mas, se fosse só isso, estaria incompleto. Porque nós encontramos muitas pessoas, e vocês talvez saibam disso melhor do que eu, porque Santa Cruz do Capibaribe é uma cidade conhecida por ser um lugar de muita atividade de trabalho. O que eu sempre escuto de irmãos que conhecem a economia santacruzense, melhor do que eu, é, pastor, para quem quer trabalhar, Santa Cruz é uma mãe. Mas entenda que às vezes você encontra pessoas que trabalham, produzem, prosperam, mas não são felizes. Na verdade, o mundo está cheio de pessoas assim.
os consultórios com pessoas deprimidas, e aqui eu não estou querendo falar apenas da depressão como doença, mas da pessoa que se sente deprimida porque encontra vazio na sua vida. Eu acho que eu já contei isso em alguns momentos e vou repetir aqui. Quando eu trabalhei no departamento da família, uma vez eu atendi uma senhora muito chique, muito elegante, mas também muito triste. E ela veio conversar comigo e eu achei aquilo interessante, né? Que me parece que Salomão diz assim: vi príncipes andando a pé e servos andando a cavalo. O que isso quer dizer? Eu vi príncipes na condição de quem é servo e vi alguém que, na verdade, é escravo, posicionado como rei, como príncipe. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque essa experiência me fez lembrar disso. Uma senhora que veio, sentou no birô do departamento da família, e eu fazendo algumas perguntas, onde ela vivia, e quando eu perguntei, ela começou a dizer: eu moro em Boa Viagem, numa cobertura de um edifício muito caro, meu marido é um homem muito rico, nós temos carros de luxo, eu tenho liberdade para usar o meu cartão de crédito como eu quero, inclusive, dos assuntos que eu vim tratar com o senhor é porque eu tenho uma compulsão muito grande quando eu estou estressada, quando eu estou nervosa, eu gasto muito, e embora meu marido seja um homem rico, isso gera muita discussão, mas na verdade eu estou aqui porque eu daria tudo o que eu tenho para ter a alegria que a minha empregada tem, porque a minha empregada é da sua igreja, e ela é feliz, e eu tenho tudo isso e não sou feliz. O Salmo 128 fala de um homem que vai comer do trabalho das suas mãos, vai produzir, vai obter resultado do seu trabalho, mas não apenas isso, ele vai ser feliz, porque o salmista também fala, no Salmo 127, que é justamente o salmo anterior, ele fala de quem come o pão de dores. Ele fala que é inútil acordar cedo, dormir tarde, em outras palavras, se matar de trabalhar, se não é Deus que edifica a casa. Então, o Salmo 128, em contraposição a isso, fala de alguém que trabalha, mas tem Deus como quem edifica a sua casa. O homem que teme ao Senhor será feliz, porque comerá do trabalho das suas mãos, será feliz, e diz assim, e te irá bem. Te irá bem quer dizer, as coisas vão dar certo para você. E, gente, isso aqui, eu não estou falando de teologia da prosperidade. Eu estou falando que, apesar de saber que o justo tem momentos de aflição, apesar de saber que nós passamos lutas, passamos guerras, mas a verdadeira paz e o verdadeiro bem-estar não dependem da ausência de problemas. O conceito mais básico de paz é que paz é a ausência de conflitos. Mas esse é o conceito do mundo. Eu já vi muita gente dizendo assim, o mundo não tem paz. Tem sim. Jesus diz que o mundo tem paz. Ele diz assim, deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. O que Jesus está dizendo é que o mundo tem um tipo de paz que não é a mesma paz que o Filho de Deus pode proporcionar. No mundo, paz é ausência de guerra, é ausência de conflito, é ausência de dívida, mas para quem tem Jesus, é possível viver momentos, circunstâncias de enfermidades, de perdas, de lutas, e mesmo assim ter paz.
né? Tinha um corinho tão bonito que eu ouvia na infância, e quase ninguém canta mais, né? A minha paz é como um rio que corre suavemente ao encontro do mar. Tão bonito. Quando eu olho, por exemplo, para Pedro. Pedro está preso, separado da família, separado da igreja, no corredor da morte, porque ele estava com uma sentença de morte, esperando sua execução para o dia seguinte, mas estava dormindo. Ele não ouviu uma promessa, ele não recebeu uma profecia dizendo, vou eu entrar com muita pressa, né? Tem uns vasos que gostam de profetizar, puxando assim um R, né? Eu vou entrar com muita pressa, vou libertar as cadeias. Não. Talvez o máximo que Pedro pudesse deduzir era que a igreja estava em oração por ele. Mas estava dormindo. Estava em paz. Estava tranquilo. Porque quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, te irá bem. Isso não quer dizer que problemas não virão. Virão, mas no final dá tudo certo. Aleluia. Deus cuida da gente. E o primeiro segredo da prosperidade e do equilíbrio de uma vida financeira saudável é temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Quem anda no caminho do Senhor, quem teme ao Senhor, ele pode estar num quadro muito difícil. Às vezes chegam propostas. Eu tenho um amigo que eu acho muito bonito a história dele. Ele, com muita luta, ele adquiriu uma propriedade, conseguiu construir um posto de gasolina, colocou o posto de gasolina para funcionar. Quando estava tudo funcionando, aí veio aquela crise dos combustíveis que paralisou o caminhoneiro, né? Foi uma coisa bem difícil. Eu estava em uma outra cidade nesse tempo e ele investiu muito, foi muito difícil. Quando ele achou que ia começar a usufruir, a ter retorno do seu investimento, veio essa crise. E eu me lembro que no primeiro mês, eu acho que ele ainda teve um faturamento muito bom. Ele foi à igreja, eu nunca me esqueci disso, né? Ele levou uma bolsa muito grande, né? Ele foi lá na minha casa. Quando eu abri a bolsa, eu digo, não, isso aqui eu não posso receber, amigão. Aí liguei para o irmão que era tesoureiro, chamei, né, contabilizamos, né, demos entrada no talão, e ele fazia aquilo com uma alegria muito grande, porque entendia, né? Você sabe que quem entende a linguagem bíblica do dízimo sabe que o dízimo não é apenas uma questão financeira, é um reconhecimento de que Deus é Senhor do que temos e do que somos. Eu sempre cito isso, né? O problema dessa geração é que essa geração atual, ela enxerga o dízimo apenas como uma questão financeira, mas não é. Aí você vai ver um bocado de gente que vai para a internet atrás, o dízimo é do Antigo Testamento. O dízimo é anterior ao Antigo Testamento, já era praticado antes mesmo da lei chegar. Abraão deu dízimo, Jacó deu dízimo. Outra coisa é você às vezes escuta alguém dizendo, não existe um mandamento expresso no Novo Testamento que é para dar, mas também não existe nenhum mandamento expresso de que não é para dar. Ao contrário, é o único lugar da Bíblia que Jesus elogia os fariseus, quando diz assim, vocês dão dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas vocês esquecem misericórdia, justiça e outra coisa. Vocês devem atentar para isso que vocês estão fazendo, sem esquecer as demais. Quando querem testar Jesus, é lícito pagar imposto a César? Gente, essa passagem é tão simples. O que é imposto? Imposto é a determinação que o Estado ou que o governo tem para dispor de uma parte dos nossos rendimentos. Não é esse o conceito? Por isso que o nome é imposto, né? Porque é uma imposição. A ideia é que eles impõem que parte daquilo que rende, parte daquilo que é o nosso rendimento, deve ser entregue ao Estado para ser revertido em benefício, como estrada, como serviços. Ainda que essa realidade está bem longe da verdade em muitos lugares, mas em tese é isso que significa.
Tá bem, aí perguntam a Jesus, é lícito pagar imposto a César? A César? Ou seja, é lícito que parte daquilo que a gente ganhe vá para a mão de César? Jesus pega uma moeda, diz assim, de quem é a inscrição nessa moeda? De César. Se Jesus fosse responder apenas referindo-se a Roma, ele teria dito, dai a César o que é de César, e teria encerrado o assunto. Mas ele diz, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Mas qual era o contexto? O contexto era pagar tributo. O contexto era saber se era correto que parte do rendimento do povo fosse para o império. Jesus diz, dê a César o que é de César, ou seja, é lícito que parte do que você recebe vá para o Estado ou para o império, assim como também é lícito que parte daquilo que você recebe sirva à obra de Deus. Isso é um princípio elementar. Tem outro princípio que a Bíblia diz, por exemplo, que Abraão deu os dízimos a Melquisedeque. E a Bíblia diz que todas as tribos que ainda não haviam nascido, mas que estavam nos lombos de Abraão, interessante, a Bíblia diz que Levi, que era a tribo sacerdotal, né, de onde vinha o ministério sacerdotal, essa tribo entregou os dízimos a Melquisedeque antes mesmo de existir. Por quê? Porque essa tribo seria proveniente de Abraão. Então, Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque. Preste atenção. A Bíblia diz que Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, se Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e Abraão entrega os dízimos a um sacerdote que é maior, que é representante do próprio Cristo, isso subentende-se que a prática de entregar o dízimo, ela não fica apenas no Antigo Testamento, mas ela passa a ser entregue àquele sacerdote, que é o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que a carta aos Hebreus diz que é Cristo Jesus. Quem está entendendo diz amém. E para mim, eu costumo dizer que esse é um dos maiores exemplos, né, dentro da tipologia. Tipologia é quando você tem um personagem no Antigo Testamento que aponta, né, que é uma representação de um personagem futuro. O tipo é a representação, o antítipo é a essência. Aí você pega José, que é chamado no Egito de Zafenate Paneia, que quer dizer o Salvador do mundo. O Salvador do mundo está governando, Zafenate Paneia está governando, num período de 7 anos de fome, de escassez. E o que acontece? Num primeiro momento, os egípcios chegam para ele e dizem assim, a gente não tem comida. Não tem problema, tem dinheiro, paguem, e eu vendo os grãos que haviam sido armazenados no tempo da fartura, né? Os celeiros estavam cheios, e agora José vai administrar o que havia sido armazenado. Os egípcios chegam, a gente não tem comida, não tem problema, vocês pagam e levam a comida. Levaram. A fome continuou. No ano seguinte, eles chegam e dizem, nós não temos dinheiro, porque o que a gente tinha, a gente já comprou ano passado. José, que é o Salvador do mundo, que é um homem sobre quem repousava, né, a graça de Deus, no sentido de que foi um instrumento de Deus, mas José estava ali como governador. Ele não diz assim, então vou fazer uma doação para vocês. Não, vocês não têm dinheiro, o certo é o certo, eu tenho que dar grãos para vocês, mas eu não posso dar de graça, tem problema. Vocês dão os animais, e a gente troca os animais por grãos, e resolveu aquela situação uma vez mais. No ano seguinte, chegam os egípcios dizendo, a gente não tem dinheiro, porque a gente já pagou na primeira vez, e agora nós não temos mais os nossos animais, o que nós temos é a nossa terra e nós mesmos. Então, José, pronto, eu compro a terra de vocês, e vocês ficam trabalhando, né? Na verdade, eles entregaram a terra e se entregaram a si mesmos como escravos. Aí o que é que José, ou melhor dizendo, Zafenate Paneia, o Salvador do mundo, fez? Vamos fazer o seguinte,
vocês vão levar para vocês vão produzir, vocês vão plantar, mas vamos analisar esse raciocínio. Se a terra pertence ao Egito, se quem tomou posse da terra foi José, né? Foi Zafenate Paneia, que é representante de Faraó. Se a terra agora pertence a Faraó, se a semente que vai ser plantada pertence a Faraó, e se os egípcios que estão trabalhando na terra pertencem a Faraó, a produção deve ser de quem? De quem? A terra é minha, a semente para plantio é minha, os trabalhadores são meus escravos. O resultado da colheita pertence a quem? A mim. A José ou a Faraó, que José era o governador de Faraó. Mas o que é que José faz? Deixa eu fazer o seguinte: vocês vão receber a semente, vocês vão plantar, e vocês vão dividir em 5 partes, para replantio, para o cuidado de vocês, para mantimento de vocês. Vocês vão trazer só a 5ª parte para Faraó. 4 partes é para vocês. Apenas a 5ª parte vocês vão trazer. Só que José estabeleceu que aquilo não seria apenas por um tempinho, aquilo seria um memorial, para que eles nunca esquecessem o que José fez por eles. Qual foi a conclusão? O que é que eles disseram? A vida tu nos tens dado. Por quê? Porque tu não ficou com o que é nosso, tu não ficou com a semente que a gente vai plantar, tu não nos tratou como escravos, tu nos deu condições de continuarmos, viver a vida da gente, de replantar, de manter a nossa rotina, de produzir para a nossa família, de continuar vivendo, e a gente só traz uma parte, que naquele tempo correspondia a 20%. A gente traz isso aqui apenas como um memorial, ou seja, como um reconhecimento de que foi o Senhor que nos deu a vida. O que é que isso tem a ver com o Evangelho? Presta atenção. Quanto é que o reino de Deus vale para nós? Ah, pastor, o reino de Deus não tem preço. O reino de Deus não tem preço, mas tem valor. E Jesus explica o que o reino de Deus vale para nós. Ele diz: o reino de Deus é semelhante a um homem que encontra um tesouro num campo, um tesouro escondido no campo. Ele diz: o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que o homem, quando encontra, o que é que ele faz? Vende tudo quanto tem para adquirir aquela propriedade, porque tem um tesouro lá. Qual é a moral dessa parábola? O reino de Deus vale tudo que temos. Sabe por quê? Porque quando nós vivíamos no pecado, quando nós vivíamos nas trevas, Satanás não era apenas senhor das nossas vidas. A Bíblia diz, na Epístola de Pedro, que quando alguém é escravo, quando alguém é vencido por alguém e se torna escravo, aquele que o escraviza passa a ser senhor de tudo que ele possui. Então, quando nós vivíamos no pecado, nós não éramos apenas escravos de Satanás. Tudo que nós tínhamos estava debaixo do governo dele. Por quê? Porque o dinheiro era para comprar cachaça, cerveja, cigarro, maconha, né? Para gastar com farra. Satanás não exercia autoridade apenas sobre aquilo que éramos. Ele também exercia autoridade sobre aquilo que tínhamos. E quando Jesus nos compra, Ele não compra apenas quem somos, Ele nos compra com tudo que temos. Quando nós entregamos as primícias do que é nosso, e a Bíblia diz na carta de Paulo aos Romanos, se as primícias são santas, toda a massa também o é.
Por quê? Porque é através da entrega das primícias, dos primeiros frutos, que nós declaramos no mundo espiritual. Eu só estou trazendo os primeiros frutos, por quê? Porque eu entendo que tudo que eu tenho, tudo que eu estou produzindo, é Deus quem me dá. E quando eu trago para Deus os primeiros frutos, quando eu trago para Deus o dízimo, eu não estou dizendo, que muita gente ainda não entendeu isso, e eu não tenho nenhum problema de falar isso, porque isso aqui não é teologia da prosperidade, nem é pede de dinheiro, isso aqui é Bíblia. Eu entendo que quando eu dou o dízimo, não sou eu que estou entregando 10% do que é meu, porque se eu estou pensando que é meu, eu já estou pensando errado. Quando eu entrego 10% de tudo que eu tenho, eu estou agradecendo a Deus, porque eu estou dizendo, te agradeço, porque tu me deixa ficar com 90% do que é teu, porque na verdade a terra é do Senhor, tua roupa, tua saúde, o fôlego, tudo que a gente tem vem dEle. Aí chega, às vezes, eu fico observando às vezes um muquirana, uns pirangueiro, uns avarento. Eu tenho que dar 10% do que é meu. Se tu acha que é teu, é porque tu não entende ainda que Jesus te comprou. Porque quando a gente sabe que Jesus nos comprou, tudo que eu tenho é dele. E ele é tão bom que deixa ficar com 90% para administrar, e eu trago 10% apenas para santificar o resto. E tem gente que não entendeu isso ainda. Você já observou? Eu nem pensava que ia falar isso hoje. Você já observou que quando o assunto é Satanás, quem tem que se posicionar somos nós. Como assim, pastor? Por exemplo, quando a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Quem é que não deve dar lugar ao diabo? Nós. Nós é quem devemos fechar as brechas. Quando é para resistir ao diabo, quem é que resiste a Satanás? São os anjos que resistem? É o Espírito Santo? Não. Quem é que resiste? Nós, a Bíblia diz, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Ou seja, quando é para não dar espaço, não dar lugar, quem tem que fechar o espaço sou eu. Quando é para resistir, quem tem que resistir sou eu. Agora, quando é para repreender o devorador, sou eu que repreendo? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que Deus não diz assim, repreendam o devorador? Não. Deus diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E eu vou abrir as janelas dos céus e vou abençoar vocês com a bênção tal sobre a qual sobrevenha maior abastança. Ele diz assim, e eu repreenderei o devorador. Por que é que Deus diz, eu repreenderei? Não é você que repreende. Sabe por quê? Pelo mesmo princípio do que Paulo diz. Você tinha uma colheita, uma produção plena, total. Só que dessa produção você separava os primeiros frutos e santificava. Isso aqui é para Deus. Aí a Bíblia diz, se as primícias são santas, toda a massa também é. O fato de entregar os primeiros frutos declara para Deus, Senhor, eu estou trazendo os primeiros frutos como reconhecimento de que tudo isso aqui é teu. O ato de entregar os primeiros frutos santifica todo o restante da colheita, todo o restante da produção, todo o restante do apurado. E quando eu faço isso e eu declaro que isso aqui é de Deus, por que é Deus que repreende o devorador? Porque é como se Deus estivesse dizendo, meu servo declara, o meu senhorio, de que eu sou detentor de tudo que ele tem. Então, se eu sou o dono, ou seja, quando você traz os primeiros frutos, quando você traz o dízimo do apurado da sua empresa, do apurado do seu negócio, do apurado da sua costura, do apurado da sua produção, quando você separa, e tem crente que eu acho lindo, ele separa as cédulas mais novinhas, mais bonitinhas, isso aqui é prioridade, antes é o do Senhor. Aí Deus lá do céu, ele olha e diz assim, Satanás, ali
você não toca, porque aquilo ali é meu. Minha serva e meu servo é quem administra, mas o dono sou eu. É por isso que é Deus quem repreende o devorador, porque ele declara que é dele e Deus defende o que é dele. Agora, Estrela, quando tu fecha a tua mão, é tu que assume o risco, é tu que se vira com o Dedé, né? O devorador. Você sabe que o desequilíbrio financeiro é a segunda maior causa de divórcios? Brasileiro já não tem essa cultura, né, de aprender a administrar finanças. Tem coisas que de vez em quando eu escuto, eu digo, não pode não. Como assim, pastor? De vez em quando eu escuto que ainda tem pessoas, para não dizer crentes, guardando dinheiro debaixo de colchão, dentro de casa. Não ria não, senão vão pensar que é você. O quadro representado no Salmo 128 revela a verdadeira prosperidade. Versículo 4 diz: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Vocês entenderam essa primeira parte? Digam amém. O sentido de prosperidade na Bíblia tem a ver com estar seguro, estar feliz, estar em paz, estar tranquilo naquilo que se faz, na saúde, na alimentação. Essa tranquilidade, como eu te falei, muitas vezes não implica apenas em ausência de problema. Porque você sabe que muitas vezes a perturbação ou o desequilíbrio vem por falta desse ambiente de segurança que a gente pode criar. Como assim, pastor? Por exemplo, muitas vezes o maior problema não é uma doença repentina, um quadro de enfermidade repentino. Às vezes o maior problema é quando a doença vem e a pessoa não se preparou para enfrentar aquele quadro. Tipo, não tinha uma reserva de emergência, não tinha um valor investido, uma aplicação de resgate fácil. E às vezes, por quê? Às vezes o problema maior não é a enfermidade, porque existem enfermidades, você sabe que a ciência melhorou muito. E o que acontece? A gente precisa aprender a ter maturidade de não querer colocar tudo nas costas de Deus. Como assim, pastor? Por exemplo, a pessoa, às vezes, passa mal, adoece e sabe que vai precisar fazer uma cirurgia com muita pressa. Eu preciso de um valor para fazer essa cirurgia e eu não disponho agora. Mas certo, tudo bem. Por que às vezes, não estou dizendo que todos os casos são assim, mas algumas pessoas muitas vezes poderiam passar por aquela situação de dificuldade se tivessem a educação financeira de, no momento em que a feira foi muito boa, no momento em que o apurado foi muito bom, em vez de torrar tudo, ou em vez de comprar logo um carro zero, ou em vez de mudar logo os móveis da casa, ou em vez de fazer logo uma viagem, faz primeiro uma reserva de emergência, porque o que acontece? O que eu tenho visto no meio do povo de Deus, às vezes, Deus abençoa, abre portas, cria oportunidades, vou usar até um termo bem comum aqui, para criar uma gordurinha a mais. E tem gente que não aproveita isso, queima a gordura toda. Tem um presbítero, eu gosto muito de conversar com ele aqui em Santa Cruz, ele é muito equilibrado nessa questão, e uma vez ele conversando comigo, ele disse: pastor, no tempo da pandemia, quando entrou em circulação os recursos do auxílio emergencial, muito crente, pastor, ganhou muito dinheiro. E muitos irmãos chegavam, esse presbítero contando, muitos irmãos chegavam para mim
Meu presbítero está uma bênção, olha, está uma bênção, não para, o zap direto é muito pedido, é muita coisa, e eu já vou ver uma viagem, eu já estou vendo aí uma Hilux e tal. E esse presbítero, que é interessante ele, que ele é bem tranquilo, não vou dar muito detalhe, senão você vai saber quem é, né? Mas ele é bem calmo, ele dizia assim, rapaz, não torra tudo não, não gasta tudo não, faz uma reserva, ou uma aplicação, alguma coisa, porque a gente não sabe, porque sabe que a economia ela é muito instável. E o que acontece? Foi dito e feito. Ele se precaveu, e graças a Deus está muito bem, mas muita gente que ele viu prosperando muito num espaço curto de tempo, com a mesma velocidade que ganhou dinheiro, perdeu logo após, por falta de planejamento. Aí o que acontece? Algumas adversidades vêm por falta de planejamento, porque às vezes Deus cria uma situação, cria meios, te dá recursos para você se precaver numa situação adversa no futuro. Só que aí tem crente que quer viver como se Jesus, né, quando ele pensa, eu tenho que viver como se Jesus voltasse amanhã. Né? Mas ele pensa que isso aí, em vez de estar preparado espiritualmente, ele pensa, se Jesus vai voltar amanhã, tem que torrar tudo mesmo, amolar o cartão de crédito e viver a vida. Não é por aí, querido. Né? A Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos. E entesourar é gerar recursos para uma geração posterior. Quem está entendendo, diga amém. Então, a segurança, a tranquilidade que vem da prosperidade, muitas vezes não quer dizer que a gente vai estar ganhando dinheiro de rodo, eu digo de quem é do ramo de confecção, quem é do comércio, nem sempre é uma linha reta, nem sempre as coisas estão bem, mas prosperidade é você saber aproveitar os momentos de fartura, criar uma reserva de emergência, porque quando a adversidade vem, tem que fazer uma cirurgia, não teve problema, pastor, porque eu tinha um recurso, eu tinha um valor guardado, eu tinha uma situação para um momento como esse. Então, a tranquilidade da prosperidade, ela vem também desse conceito, de você se preparar para estar tranquilo quando a adversidade surgir. Então, o problema muitas vezes da falta de paz, da angústia, é quando surge uma situação que faz a gente dizer, infelizmente, eu não me preparei para isso. Então, o estar preparado passa também pelo equilíbrio das finanças. Quem entendeu, dá um glória. Um grande inimigo da paz ou da prosperidade do cristão são as dívidas. Paulo, escrevendo aos Romanos, do capítulo 11, versículo 16, ele diz assim, a ninguém devais coisa alguma. Claro que é evidentemente que no mundo como a gente vive, nós não podemos viver sem assumir compromissos financeiros. Mas os compromissos, eles devem ser assumidos mediante planejamento. Compromisso é uma coisa. Eu tenho um fluxo de entrada de receita e eu tenho um fluxo de saída em despesas. Eu sei quanto entra, eu sei quanto sai, então eu sei que tipo de compromisso eu posso assumir. Isso é planejamento. Agora, o que muita gente chama de fé, na verdade, nós chamamos biblicamente de insensatez. É quando alguém vê uma oportunidade, eu não posso perder essa oportunidade, eu vou agarrar essa oportunidade e eu creio que Deus vai mandar. Isso não é fé. Na verdade, isso é infantilidade. Entendeu? Porque para a gente pular, né, num buraco escuro, sem ver o que tem lá embaixo, primeiro a gente tem que ouvir uma voz, que seja a voz de Deus, dizendo, pule que eu lhe seguro. Mas pular sem ouvir nada, sem saber de nada, achando que vai dar certo, vai quebrar os dentes. Então, princípio bíblico, gente, é o princípio do planejamento. É entender a diferença entre dívida e compromisso. Eu sempre digo, ter cuidado com cartão de crédito, com empréstimo. Eu sempre digo no aconselhamento de casais, né? Aconselhamento pré-nupcial, né? Os jovens que vão se casar, e quando nós aconselhamos na questão financeira, eu sempre digo, a regra do cartão de crédito é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Ter e não precisar já está dizendo,
Eu tenho cartão de crédito, mas não dependo dele para fazer minha movimentação. Cartão de crédito, eu costumo dizer que são para aquelas situações que você, às vezes, não esperava. Quebrou o carro, você não contava com isso, vai ter que pagar o conserto. Cartão de crédito, ele socorre. Não, você divide em 3, 4, porque você não estava contando com aquela despesa. Então, para uma situação emergencial, ele te ajuda. Mas usar cartão de crédito no dia a dia, o que acontece? Qual o problema do cartão de crédito? É porque você tem um planejamento melhor quando você pensa, eu recebi isso aqui hoje, e eu tenho isso aqui para pagar nos próximos dias. Então, eu sei quanto entrou, eu sei quanto eu tenho, e eu sei o que eu vou ter que tirar daqui para pagar os compromissos que vêm pela frente. O problema de quem manuseia muito cartão de crédito é que ele come o teu dinheiro dos dois lados. Por quê? Chega, tu recebe o dinheiro aqui, chega a fatura do cartão de crédito, aí tu vai ter que olhar para frente, pensando nos compromissos, água, energia, internet, aluguel, parcela de financiamento, são compromissos que vêm, só que a fatura do cartão de crédito fala de coisas que você gastou lá atrás. Então, o teu dinheiro está saindo para pagar o que tem pela frente, para pagar o que você consumiu lá atrás. E ainda tem um outro problema que muita gente não observa. Esse mês ficou apertado, eu vou só fazer o pagamento mínimo. Pagamento mínimo é um outro nome para bola de neve, né? Sabe o que é uma bola de neve, né? Você joga ela vai rolando, vai ficando cada vez maior. Porque os juros de cartão de crédito são altíssimos. Então, tenham muito cuidado com isso. Eu sempre digo isso para quem vai casar. Por quê? Porque um dos principais pontos de conflito no casamento, má administração financeira. O equilíbrio financeiro ele é fruto de algumas coisas. Em primeiro lugar, trabalho. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 10, estou terminando, eu vou concluir hoje. Provérbios capítulo 10 e o versículo de número 4... diz o seguinte: o que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes, diligente é o dedicado, é o disposto, é o desenrolado, né? É quem corre para trabalhar. A Bíblia diz, quem é diligente enriquece. E se for em Santa Cruz, tem tudo para enriquecer mesmo. Se não for preguiçoso, nem for estragado, gastador, aqui é um lugar que oferece oportunidades para prosperar. Sim ou não? Você conhece isso melhor do que eu. Então, primeira regra para equilíbrio financeiro, trabalho. O que é que você tem nas mãos? O que é que você sabe fazer? Né? Eu acho que se Dorcas vivesse hoje, ela seria santa cruzense, né? Um lindo exemplo da Bíblia, né? Alguém que se destacava, não porque profetizava, não porque cantasse, não porque era usada nos dons. Dorcas era uma costureira que aqueceu do frio muitos irmãos. E quando ela morreu, ela fez tanta falta, por causa do trabalho que ela prestava, que não sepultaram ela, botaram no quarto, sabiam que Pedro estava ali por perto. Quando Pedro chegou, Pedro, em outras palavras, ora por ela, a gente não queria perder Dorcas não, Pedro vai para o quarto, ora, e ela ressuscita, porque é alguém que se destacou na Escritura pelo seu trabalho. Bonito isso, né? Outra regra fundamental, não sei se vai dar para falar todas, mas eu considero essa uma das principais regras do equilíbrio financeiro, que é a regra do planejamento. Está lá em Lucas, eu já li várias vezes em outras ocasiões, mas se você quiser anotar, Lucas capítulo 14, versículo 28 ao 30. Jesus ensina o elementar do planejamento. Qual de vós que querendo edificar uma torre, qual é a primeira coisa que faz? Senta, faz os cálculos para ver se tem com que acabar. Gente, se tem alguém que pode ensinar sobre fé, é Jesus. Jesus é o autor e consumador da fé. Mas tu não vai ver Jesus dizendo, tem que fazer uma torre? Tem o dinheirinho para começar? Começa, que meu pai vai mandar. Vai nessa.
Jesus diz, sente. Primeira coisa, sente. Né? Porque tem gente que está muito apressado, quer logo correr. Jesus, sente. Faça os cálculos para saber se tem como você começar e acabar. Para não acontecer de você começar, ficar sem recurso, a obra ficar inacabada, aí quem passar vai zombar de você, dizendo, opa aí, começou e não teve condições de terminar. Gente, o que Jesus está ensinando aqui é, em outras palavras, eu não quero ninguém zombando de vocês por precipitação, porque vocês empreenderam sem primeiro fazer os cálculos. Então, primeiro, sente. Vamos para a ponta do lápis. Quem entendeu, diga amém. Primeira regra, trabalho. Segunda, planejamento. Terceira, contentamento. É o equilíbrio sobre as emoções. Não se permitir a influência de trocar um aparelho, trocar de carro, simplesmente, porque todo mundo está trocando. Gente, na verdade, isso demonstra uma imaturidade muito grande. Entendeu? A gente sempre faz as coisas dentro daquilo que a gente pode, sem se preocupar em dar satisfação para ninguém. Eu vou ficar por aqui, porque não dá para a gente avançar nesse tópico. Outra regra, evitar desperdício. Sabe quem ensina isso para a gente? Jesus. João capítulo 6, versículo 12. Aqui eu vou ler rapidinho para a gente ganhar tempo. Meu tempo já estourou. João capítulo 6, versículo 12. Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes, e a Bíblia diz, e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Sabe o que é que Jesus está ensinando para a gente aqui? Evite desperdício. Nisso aqui, alguns de vocês são bem habilidosos, né? Que são chamados saldos, né? São aquelas mercadorias que às vezes sobram e você já tirou o lucro, já pagou funcionário, já girou com os recursos, mas sobrou aquela mercadoria e aí, bom, cada um faz de uma forma, né? Uns doam para projetos sociais, outros têm aquelas pessoas, né? Aquelas pessoas que são interessadas em comprar mercadoria de saldo num valorzinho mais baixo. Essa lição é a lição de evitar o desperdício, que não se resume apenas a mercadorias, mas também a alimento, né? Eu fui criado daquela forma bem suave, né? Minha mãe dizia, pode ficar à vontade para repetir a comida, se gostou, né? Minha mãe me ensinou com muita educação a nunca fazer aquele prato, né, que parece um Monte Oreb, que é muito feio, né? Principalmente para a mulher, né? Mulher que faz um prato grande de comida é horrível, né? Então, é melhor você faz o primeiro prato, depois faz outro prato. Para homem já é feio, entendeu? E eu tenho que falar, gente, porque a Bíblia fala, o nome disso é glutonaria. E glutonaria é uma obra da carne, entendeu? Agora, é verdade que às vezes tem pessoas que têm um apetite maior? É verdade que adolescente chega uma fase que ele come mais? É normal, né? O metabolismo está acelerado e tal, isso é normal. Agora, o que é que minha mãe dizia? Você pode repetir 2, 3 vezes. Agora, o que você colocar no prato, ela falava assim, né? Travava logo os dentes. Agora, o que você colocar no prato, você vai comer. Com todo amor, ela fazia isso. Mas isso foi o que me ensinou o princípio de evitar desperdício. E Jesus nos ensina, né? Recolham aí os cestos, em cestos o que sobrou, para que nada se perca. Evitar desperdício, o que mais? Precaução. Quando eu falo de precaução, eu acho que eu vou ficar por aqui. Precaução tem a ver com prevenir-se. Em Eclesiastes capítulo 2, versículo 6, Salomão diz assim, fiz também para mim tanques de águas.
Por que alguém faz tanques de águas? Porque tem momento que não tem água disponível. Por que a gente faz cisterna? Porque nem sempre a água está disponível. Porque a água é uma reserva para situações emergenciais. Por que a gente armazena água, mas não armazena recurso? A gente precisa trazer essa lição, né? Salomão, né, é o homem mais sábio que pisou sobre a terra, e Salomão ensina o princípio da reserva, do recurso para o tempo de escassez. Escute isso aqui tem uma chave, né? Eu não sou coach, mas aqui vai uma chave para você. A reserva de emergência, muitas vezes, abre portas para oportunidades maravilhosas. Tem um pastor que eu gosto muito de ouvir ele. Ele diz o seguinte: com a reserva que José fez nos 7 anos de prosperidade, ele armazenou o necessário. Quando veio a escassez, faltou dinheiro para todo mundo. Mas José tinha uma reserva muito grande para administrar. E sabe qual foi a oportunidade que Deus colocou na mão dele? José, eu vou te dar o privilégio de realizar a maior transação imobiliária da história. Porque quem comprou aquele meio mundo de propriedades para o Egito foi o hebreu, que tinha sabedoria que Deus deu para guardar no tempo de guardar. Quem pegou a visão diz amém. E aqui tem alguns conselhos práticos, né? A disciplina. Vai comprar? Sempre perguntar: por que eu vou comprar? Eu preciso mesmo? Preciso. Certo. Onde eu vou comprar? Aqui eu tenho um desconto, ali tem um prazo melhor. Como eu vou comprar? Se à vista sai, eu tenho um desconto maior. Se a prazo, eu vou ter recurso para girar. Então, sempre fazer essa pergunta: por que comprar? Onde comprar? E como comprar? Porque onde comprar é importante. Porque às vezes você sai para comprar num lugar e termina comprando além do que era para comprar. Você já parou para pensar por que piso de shopping é tudo mármore lisinho? Já parou para observar? Ah, pastor, por uma questão de durabilidade. A gente usa granilite e a durabilidade é tão boa quanto o mármore. Ah, pastor, é por uma questão estética. Tem produtos, um piso lisinho e um monte de vitrine que são pensadas para atrair a tua atenção. Tu já parou para observar que aquilo que é do interesse das crianças sempre está nas prateleiras mais baixas? Por quê? Porque tem gente estudando o comportamento da gente, porque sabe que se você vai fazer compra e leva os filhos, aí tu saiu para comprar uma sandália para a festa da comissão, mas aí tu levou os netos, ou tu levou a filha, ou o filho, né? Aí ele passa, ele está vendo: mamãe, eu quero isso aqui, vovó, compra isso aqui. Aí você acaba comprando além do que era para comprar. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Agora, se você se programou, né, que eu não sou contra os momentos de lazer, são saudáveis, usufruir do fruto do nosso trabalho também é um dom de Deus, isso é fato, está em Eclesiastes. Agora, a Bíblia, o mesmo Deus que diz que é um dom desfrutar: ah, pastor, Deus me abençoou, quero viajar. É lícito, é um dom de Deus. Pastor, Deus me abençoou, quero, adquirir um sítio, uma propriedade. É um dom de Deus. Agora, claro, né, eu sempre digo, antes de fazer, né, um negócio, a Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Quer ver uma coisa? Eu só vou dar uma dica aqui, só para você analisar. Você não é obrigado a seguir isso aqui.
Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer para uma outra pessoa muito inteligente, disse assim: Deus me abençoou e eu acho que eu vou comprar uma casa na praia. Aí a pessoa ouviu e disse assim: certo, tu vai pagar quanto? A pessoa disse: X. Certo. De acordo com a tua rotina, quantas vezes no ano tu tem a oportunidade de ir à praia com a tua família? Aí ele disse: no máximo, 2 vezes no máximo, estourando 3 vezes. Tá bom. Aí tu vai 3 vezes, e quando tu vai, tu tem que pagar alguém para limpar a casa, tu tem que chamar alguém para cozinhar, e quando tu não pode chamar alguém para cozinhar, é tua mulher que vai para a beira do fogão, ainda tem que arrumar, lavar os pratos, tudinho, tal. Aí ele diz assim: tu vai comprar essa casa, tu vai pagar esse valor, e tu só vai na praia 3 vezes por ano. Tu não acha mais interessante pegar esse valor, fazer uma aplicação que vai te gerar rendimentos, e quando tu quiser ir na praia, tu paga 2, 3, 4 diárias de um hotel, tu não vai se preocupar com o café da manhã, tu vai ter uma pessoa que vai arrumar, vai limpar o quarto, e aquele dinheiro que tu iria imobilizar para comprar uma casa de praia, ele está rendendo e gerando outros recursos para tu. Aí a pessoa fez: e não é mesmo? Mas sabe o que é interessante? É que isso é óbvio, só que às vezes, por falta de orientação, a gente acha: ai, Deus está me abençoando. Às vezes, gente, por favor, eu não estou aqui jogando balde de água fria no sonho de ninguém. Agora, eu estou falando com base em realidades que eu enfrento todo dia. Eu conheço gente que Deus abençoou muito, que comprou propriedade na praia, que investiu, reformou, gastou uma fortuna, aí depois que realizou o sonho, aí para assim: meu Deus, o que foi que eu fiz? Gastei tanto dinheiro aqui, só venho aqui duas ou 3 vezes no ano, aí tenho que pagar caseiro, tenho que pagar condomínio, tenho que pagar IPTU, fora a manutenção do imóvel, bota tudo isso na ponta de lápis, ao longo de um ano, além do dinheirão que eu gastei, eu ainda tenho despesas mensais. Se eu só vou na praia 2, 3 vezes, é melhor pagar diária de hotel, que eu gastei muito menos, minha mulher cansou muito menos, e ninguém teve problema com o café da manhã. Você está percebendo que, às vezes, é tudo uma questão de mudar a percepção da gente? Então, eu sempre digo isso. Quando eu era mais jovem, eu me lembro que, quando Deus começou a me abençoar, eu disse: agora eu tenho a oportunidade de, sei lá, comprar uma casa. Fui pedir conselho ao meu pastor. Pastor, eu estou pensando assim, o que é que o senhor diz? Ele fez assim: é importante, mas eu acho que se você fizesse isso, seria melhor. E é verdade. E depois eu comentando com a minha esposa: se eu não tivesse ouvido o conselho do meu pastor, eu tinha me metido num compromisso de anos de vínculo financeiro, e ia ser muito mais difícil sair. Então, na multidão dos conselhos, existe sabedoria. Você pega conselho de um mais experiente, de outro mais velho, de gente que você sabe que te ama. Entendeu? Porque às vezes você vai pedir conselho de quem tem inveja de você, aí a pessoa vai só querer desmanchar o teu sonho pelo prazer de ver você não conquistar. Mas quem te ama vai querer ver você feliz, mas quer que você invista seus recursos de uma forma que isso te gere mais tranquilidade e estabilidade financeira. Quem entendeu, diga amém. Então, observar o princípio da disciplina e, bom, eu diria que são esses os princípios básicos, né? Observar aquela regra básica: nunca gastar mais do que se ganha, priorizar. Se você guardar isso aqui, já é suficiente. Nunca gaste mais do que ganha e priorize o essencial, depois a satisfação. Honrou todos os compromissos? Honrei. Honrou a Deus, honrou o pagamento das obrigações, dos compromissos, fez tudo certinho, fez. Sobrou para o momento de satisfação? Dá para fazer uma viagem? Faz. Pastor, não dá para fazer uma viagem. Tá bom, dá para ir em Taquaritinga do Norte, tomar um chocolate quente com a família de vez em quando? Faz. Dá para comer uma pizza? Não é pecado você separar um valor para satisfação, porque isso faz bem, fortalece o vínculo da família, é bom.
mas depois da gente atender o essencial. Amém, meus amores? Por que eu estou falando isso? Porque eu me senti motivado a trazer essa palavra, porque o que muitos economistas têm falado é que a nossa economia ela está caminhando aí para algumas incertezas. Claro que Deus sempre tem cuidado do seu povo, mas se a palavra vem, nem sempre a Bíblia, o ensino da palavra vem para duas coisas: corrigir e prevenir. Às vezes a gente ouve algo e diz assim: graças a Deus, hoje eu não apanhei, porque eu estou fazendo tudo isso. Maravilha, não lhe corrigiu, mas pegue como prevenção. Opa, se Deus mandou essa palavra, então talvez Deus esteja me preparando para alguma situação que vem pela frente, e se vier, não vai me pegar de surpresa. Diga amém. Quinta-feira, a gente vai ter, acho que é a primeira feira, né, dessas feiras mais importantes de final de ano, e essa feira de quinta, de certa forma, vai ser um termômetro de como vai ser o final de ano. Então, você detectou qualquer alteração daquilo que sempre acontece anualmente, previna-se, esteja atento e não assuma compromissos que pode colocar você numa situação de aperto no futuro. Se der para fazer um tanquezinho de reserva, faça a sua reserva, que quando o tempo da sequidão passar, você vai escapar sem nenhuma sequela. Amém, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe.